nós vamos falar sobre os gráficos do movimento retilíneo uniforme. Nós já sabemos que no movimento retilíneo uniforme, a velocidade é constante e a trajetória é retilínea. Então, nós vamos começar com um exemplo onde eu tenho um veículo, um carro, se movendo com uma velocidade de 40 quilômetros por hora. E nesse primeiro momento, eu vou construir um gráfico da velocidade em função do tempo. Um gráfico V versus T. Como no movimento retilíneo uniforme, a velocidade é constante, ou seja, ela tem sempre o mesmo valor, o gráfico deve ser uma reta paralela ao eixo dos tempos, como que eu vou desenhar aqui. Então, eu represento no eixo Y as velocidades, nesse caso em quilômetro por hora, e no eixo X eu represento o tempo em horas. Bem, eu estou imaginando um exemplo em que a velocidade seja igual a 40 quilômetros por hora. Portanto, no tempo zero a velocidade vai ser igual a 40, no tempo 1 hora a velocidade também vai ser igual a 40, no tempo 2 horas a velocidade também vai ser igual a 40 e, como a velocidade não muda, ela sempre vai ser igual a 40. Eu vou destacar em amarelo a reta que eu tenho para o gráfico das velocidades. É uma reta paralela ao eixo dos tempos, porque o valor da velocidade não muda. É o gráfico de uma função constante. Nós devemos lembrar o seguinte, que nós atribuímos para o movimento progressivo um v maior que zero, né? Se a velocidade fosse positiva, eu teria um movimento progressivo. E se a velocidade fosse menor que zero, eu teria um movimento retrógrado. Graficamente, aqui velocidade, aqui tempo, o movimento progressivo me daria um eixo, uma reta paralela ao eixo dos tempos aqui no primeiro quadrante, nos valores positivos de V, e o movimento retrógrado, uma reta logo abaixo, no quarto quadrante, onde as velocidades são negativas. Outra observação importante diz respeito à propriedade dos gráficos de velocidade versus tempo que nós obtemos a partir do cálculo da área do gráfico. É o que eu vou mostrar aqui na lateral. Veja o seguinte, a velocidade é calculada V igual a ΔS sobre ΔT. Se eu quero calcular a distância percorrida, eu posso multiplicar cruzado essa definição de velocidade e eu encontro que ΔS é V vezes ΔT. Ou simplesmente a distância percorrida é a velocidade vezes o tempo de percurso. Note o seguinte, quando eu construo um gráfico de velocidade versus tempo, vou reproduzir aqui um gráfico de velocidade versus tempo, vou tentar fazer ele o mais retilíneo possível. Aqui eu tenho o eixo dos tempos, aqui eu tenho o eixo das velocidades. Imagina que eu pegue esse gráfico entre dois instantes, num tempo t1 e num tempo t2. E eu calculo essa área que eu estou colorindo aqui. Eu calculo a área desse retângulo abaixo da curva da velocidade, da reta da velocidade.
Se eu faço isso, se eu calculo essa área, veja, é a área de um retângulo. A área de um retângulo é igual a base vezes a altura. A base desse triângulo é o tempo entre T1 e T2. Ou seja, é um ΔT. E a altura é o próprio valor da velocidade. De modo que a área do gráfico é base vezes altura, ou V vezes ΔT. Porque a ordem dos fatores de uma multiplicação é irrelevante. Então, se eu multiplico essa altura, que é V, vezes essa base, que é ΔT, eu tenho que a área do gráfico velocidade versus tempo é V vezes ΔT. Essa é a área sob a curva, sob essa reta, entre dois instantes T1 e T2. Mas veja que o ΔS, que era a distância total percorrida, também é velocidade vezes ΔT. A conclusão é que a área do gráfico é numericamente igual ao ΔS, ou seja, igual à distância total percorrida. Sempre que eu tenho um gráfico de velocidade por tempo, eu posso obter a distância total percorrida calculando a área abaixo da curva. Claro, se o movimento fosse retrógrado, a área que eu iria calcular seria a área abaixo do eixo. Mas o módulo dessa área seria a distância total percorrida pelo corpo, da mesma forma. Agora, nós já entendemos a propriedade básica do gráfico da velocidade versus tempo, então nós podemos passar para o gráfico da posição em função do tempo, que é o nosso segundo caso de gráfico. Então, vamos escrever aqui como caso 2, né, a posição versus tempo. Nós temos uma função horária para posição. A função horária para posição era S igual a S0 mais VT. O que nós queremos, então, é relacionar, através de um gráfico, a posição e o tempo. Eu vou, de novo, construir um plano cartesiano. No eixo Y, eu coloco as posições, e no eixo X, no eixo das abscissas, eu coloco os tempos. Então, aqui eu coloco a posição, por exemplo, em metro, e no eixo X eu coloco os tempos em segundos. Eu vou começar a construção desse gráfico através de um exemplo, certo? Eu vou começar com uma função horária qualquer, que eu vou citar agora, e vou construir o gráfico para essa função horária. Imagina que eu tenho, aqui em amarelo, a função horária S igual a 10 mais 2t, obedecendo as unidades do Sistema Internacional de Unidades. S é a posição, S0 é o termo independente, veja, o S0 é 10 metros, e no termo linear, V vezes t, eu tenho aqui 2 vezes t, que significa que a minha velocidade é 2 metros por segundo. Eu vou até anotar esses dados aqui, tá? S0 é a posição inicial, 10 metros, e a velocidade, 2 metros por segundo. Essas duas informações eu obtive a partir da função horária. Para começar a construir o gráfico desta função horária que eu estou dando como exemplo, e você pode aplicar isso para outros casos também, nós construímos primeiramente uma tabela
de tempos e posições, e depois desta tabela, a gente insere os dados no gráfico. Eu vou construir essa tabela aqui do lado mesmo. É uma tabela com duas colunas. Na primeira, aqui eu vou colocar os tempos em segundos e na outra coluna as posições em metros. Então eu posso colocar tempo 0, tempo 1, tempo 2, tempo 3 e tempo 4. Não posso colocar valores negativos, porque tempos negativos não têm representação física real. Não existe tempos negativos para a gente. Então, eu vou colocar valores a partir do zero. Não precisa ser números naturais, poderia ser números fracionários também. E agora, com esses valores de tempo, eu calculo as posições. No tempo zero, a posição vai ser S igual a 10 mais 2 vezes zero, porque eu substituo o T por zero. 2 vezes zero dá zero, mais 10 são 10 metros. Portanto, no tempo zero, eu tenho a posição 10. E de fato, né, no tempo zero é a posição inicial, 10 metros. No tempo 1, S é igual a 10 mais 2 vezes 1. 2 vezes 1 são 2, mais 10 são 12 metros. Então, após 1 segundo, a posição é 12 metros. No tempo 2, S é 10 mais 2 vezes T, 2 vezes 2, o tempo aqui é 2. 2 vezes 2 são 4, mais 10, 14 metros. E eu vou preenchendo a tabela desse mesmo jeito. Para o tempo t igual a 3, 10 mais 2 vezes 3, que dá 16 metros. E para o tempo t igual a 4, 10 mais 2 vezes 4. 2 vezes 4 são 8, mais 10, 18 metros. Aí você pode perceber que os dados da tabela, eles sempre aumentam de 2 em 2. Veja, 10 metros, 12 metros, 14 metros, 16 metros e 18 metros. E por que isso acontece? Porque é movimento retilíneo uniforme. E no movimento retilíneo uniforme, a velocidade é constante. E velocidade é uma taxa de variação da posição. Se a velocidade é constante, significa que o corpo aumenta a sua distância a partir da origem em valores regulares. Então, ele aumenta 2 metros a cada segundo. Ele começa em 10, depois vai para 12, depois para 14, 16, 18 e sempre aumenta em 10 unidades. Em 2 unidades, perdão. Agora nós temos a tabela preenchida, basta substituir os dados da tabela no gráfico. Eu vou imaginar que esse ponto aqui seja a posição, é o ponto 0 e 10. No tempo 1, eu tenho 12. Então, no tempo t igual a 1, a posição é 12. Vou marcar o ponto 12. No tempo 2, a posição é 14. Eu estou observando a tabela para construir o gráfico. Veja, no tempo 0, a posição é 10. Então, eu marquei o ponto 0, 10. No tempo 1, a posição é 12. Então, eu marco o ponto 1, 12. No tempo 2, a posição é 14. Então, eu marco o ponto 2, 14. E no tempo 3, a posição é 16. No tempo 4, a posição é 18. E eu já transcrevi todos os dados da tabela para o gráfico. E o que resta fazer é ligar esses pontos e eu vou fazer isso em vermelho. É uma reta crescente.
gráfico é uma reta crescente. E ele é uma reta crescente porque aqui nós temos uma função do primeiro grau. Então, uma função do primeiro grau sempre gera uma reta. Se o movimento for progressivo, ou seja, se v for maior que zero, como de fato é nesse exemplo, a reta é crescente. Mas se v fosse menor que zero, ou seja, se o movimento fosse retrógrado, a reta deveria ser decrescente. E nesse caso, o objeto estaria se aproximando da origem. Veja que esse ponto é o ponto S0, então a posição inicial é vista no gráfico como aquele ponto onde a reta toca o eixo das posições. E como eu afirmei, né, se a reta é crescente, significa que eu tenho um movimento progressivo, v maior que zero. Se a reta fosse decrescente, eu teria um v menor que zero, ou seja, movimento retrógrado. E se eu analisasse um gráfico no qual, de posição versus tempo, no qual eu tivesse uma reta paralela, significa que o corpo está em repouso, ele está sempre na mesma posição. Mas não é o caso de movimento retilíneo uniforme que nós estamos estudando. A velocidade seria constante, mas seria igual a zero. Vamos analisar uma propriedade sobre a inclinação desse gráfico. Eu vou construir aqui de novo um gráfico da posição S em metros em função do tempo, em segundos. Nós acabamos de falar que esse gráfico é uma reta crescente, se a velocidade for positiva, e decrescente assim, olha, S, T, e decrescente se a velocidade fosse negativa. O que eu quero mostrar aqui agora é uma análise sobre a inclinação do gráfico, posição em função do tempo. É isso que eu quero fazer agora. Eu vou desenhar abaixo dessa reta um triângulo e vou calcular a inclinação dessa reta, representando isso por uma letra θ. E vou calcular a tangente do ângulo θ. Quando a gente tem um triângulo retângulo, a tangente é dada pelo cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. A tangente daquele ângulo que eu representei no gráfico é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Mas veja o seguinte: o cateto oposto, se você fizer um prolongamento, você vai ver que esse cateto oposto que está aqui, ele equivale no eixo das posições a um ΔS. Eu saio dessa posição e atinjo essa outra posição. Então, o comprimento desse cateto oposto coincide com um ΔS. Então, o cateto oposto é ΔS. E o cateto adjacente, veja, ele coincide, o tamanho do cateto adjacente coincide com um ΔT, com um intervalo de tempo aqui no eixo das abscissas. Então, do mesmo modo que o cateto oposto coincide com um ΔS, o cateto adjacente coincide com um ΔT. E a conclusão é que a tangente do ângulo θ, tangente mede inclinação, portanto, a tangente do ângulo θ é ΔS sobre ΔT. Mas você deve lembrar
que velocidade é ΔS sobre ΔT também, o que significa que a tangente do ângulo θ é numericamente igual à velocidade daquele movimento. Ou seja, a inclinação da reta é a velocidade. Quanto mais inclinada for essa reta, maior vai ser a velocidade. A gente vai resolver um exemplo para fechar essa ideia de inclinação. E o exemplo é o seguinte. Vou aqui construir um gráfico da posição por tempo. Eu sempre estou usando unidades do sistema internacional, posição em metros e tempo em segundos. Vou imaginar aqui um gráfico dado, tá? Imagina que eu tenha esse gráfico, onde num tempo num tempo 4 segundos eu tenho uma velocidade de 16 e aqui no tempo 0 eu tenho uma velocidade 6, aliás, uma posição 6. E eu quero saber qual é a velocidade. Uma das formas que eu tenho para descobrir é justamente desenhando aquele triângulo aqui embaixo, imaginando aqui o ângulo θ. Eu já sei que a velocidade é igual à tangente de θ. E aqui eu tenho um triângulo, veja. Esse cateto, que é o cateto oposto, é o ΔS. Ele vai de 6 até 16, portanto o comprimento dele, 16 menos 6 é igual a 10. E o cateto adjacente, que é esse aqui de baixo, coincide com o eixo dos tempos, vai de 0 até 4, portanto 4 menos 0, que é igual a 4. Tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Cateto oposto é esse aqui, oposto ao ângulo θ, né? Mede 10. E o cateto adjacente coincide com esse intervalo de tempo de 0 a 4. Portanto, 10 dividido por 4, isso é 2,5 metros por segundo. Caso eu tivesse um gráfico decrescente, eu faria também a tangente do ângulo θ, mas aí eu iria obter um valor negativo para a velocidade, já que o movimento é retrógrado. Então, o resumo desta aula é o seguinte. No movimento retilíneo uniforme, nós temos o gráfico da posição versus tempo, e nós temos também o gráfico da velocidade versus tempo. No gráfico da velocidade versus tempo, nós calculamos a área. E a área do gráfico velocidade versus tempo nos fornecia a distância total percorrida. No gráfico posição versus tempo, nós calculamos a inclinação, ou tangente, que é igual à velocidade. Então, eu consigo extrair do gráfico posição versus tempo a velocidade, e do gráfico da velocidade versus tempo a distância percorrida.